10 elementos da alma animal que causa tristeza, dor, enfermidade e condenação. Esses 10 elementos que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo vão trazer luz ao teu entendimento e vão te dar o conhecimento exato daquilo que está em você, para que você tenha então condições de abrir mão desses elementos da sua alma animal e poder se libertar disso e ter uma vida de paz, de alegria e de sucesso espiritual na presença de Deus e na presença dos demais. Fique até o final desse vídeo e descubra quais são esses 10 elementos da alma animal. O primeiro elemento da alma animal se chama luxúria. O que é luxúria? Luxúria significa desejo desenfreado sexual. Esse é um dos 7 pecados capitais. A luxúria, ela destrói completamente a vida humana. Então, este pecado está na alma animal, não está na racionalidade, está fora da racionalidade. É um desejo tão forte que cega o ser humano e o torna semelhante aos demais animais, que não tem freio na área sexual. Então este aqui é o primeiro elemento que nós devemos desfazer, destruir e abandonar: a luxúria. O segundo elemento é o ódio. O ódio, ele é completamente prejudicial. É um veneno para a alma, é um veneno para quem quer ter uma vida espiritual, uma vida diante de Deus. O ódio, ele é oposto a todos os princípios, a todas as normas, a todos os sentimentos bons que vêm da parte de Deus para o ser humano. Então, este segundo aqui elemento da alma animal se chama ódio. Não permita que o ódio domine e reine sobre a sua vida. O terceiro elemento da alma animal, que é prejudicial, que causa doenças, enfermidades mentais, psicológicas, contendas e divisões, é a avareza. A avareza é apego sórdido ao dinheiro. A avareza, ela leva a pessoa por um caminho, muitas vezes, que não tem volta. Um caminho de engano, um caminho de roubo, um caminho de mentira, um caminho de trapaça. E esses são exatamente o que a alma animal deseja. Ela é escrava, muitas vezes, destes elementos muito inerentes na alma animal. Portanto, é necessário que a pessoa tenha pleno conhecimento que a avareza, assim como a luxúria, assim como o ódio, são completamente prejudiciais. O quarto elemento prejudicial que mostra, caracteriza a alma animal é a autoindulgência. A autoindulgência também faz parte desta alma animal. E isso não vem da parte de Deus. Isso não faz parte da natureza divina. E, portanto, nós precisamos nos libertar disso. Nos libertar dessa autoindulgência. Isso não é espiritualidade. Isso faz parte de uma prisão religiosa. Portanto, liberte-se disso. Amém? O quinto elemento da alma que conduz à divisão, à contenda, ao sofrimento, à doença, à tristeza, é o egoísmo. Pessoas que são muito egoístas, que pensam somente em si mesmos, acabam também trazendo destruição para relacionamentos, para amizades, para a família, para a igreja, porque pessoas assim não conseguem se relacionar com as demais pessoas. Porque tudo que um egoísta quer é pensar só em si mesmo. E quando uma pessoa pensa só em si mesma, ela pensa somente nela ganhar, nela tirar vantagem, ela estar por cima e as demais pessoas sempre num patamar abaixo. O sexto elemento da alma animal que conduz a pessoa à divisão, à contenda, ao sofrimento, à doença e à tristeza é a vaidade. É claro que o pregador da Bíblia, ele chama dizendo que tudo é vaidade. Nós sabemos que existem vaidades que são prejudiciais. Vaidade nada mais é do que uma coisa ilusória, uma coisa que é mentira, que não tem verdades, que não é sólida. Então todas essas vaidades que levam o ser humano para esse caminho de engano e de ilusão são prejudiciais. Tudo na vida é vaidade, mas essas vaidades não nos prejudicam ao ponto de nos fazer caminhar por um caminho falso,
ao ponto de tropeçar e cair na presença de Deus. Mas essa vaidade que eu cito aqui, essa vaidade é prejudicial e ela leva o ser humano a um caminho de desobediência, de instabilidade espiritual e ao fracasso na presença de Deus. O sétimo elemento da alma animal que conduz o ser humano à divisão, à contenda, ao sofrimento, à doença e à tristeza é o orgulho. Toda pessoa orgulhosa, ela não tem como base a humildade e o amor. O orgulho, ele faz com que nós venhamos ser pessoas cegas. Nós ficamos cegos, de fato, para o verdadeiro conhecimento, para a luz divina. Ficamos cegos para o amor, cego para um relacionamento sadio, porque o orgulho tem como combustão cegar a própria pessoa que o possui. O orgulho faz parte de um dos pecados capitais e ele atrapalha todo o processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. A pessoa muitas vezes pode estar na igreja, pode estar orando, pode estar jejuando, pode estar meditando na palavra de Deus, sem ter crescimento, sem ter uma afinidade com Deus. E tudo por quê? Por causa do orgulho. O orgulho faz com que essa pessoa não olhe para dentro de si, não enxergue as suas mazelas, não enxergue os seus defeitos, não enxergue os seus problemas, as suas falhas, seus erros, seus pecados e por aí se vai. Uma pessoa orgulhosa tem de fato isso muito forte nela, de somente ter esse problema de uma falta de espelho, uma falta de compreensão de como de fato ela é. O oitavo elemento da alma animal que conduz o ser humano à divisão, à contenda, ao sofrimento, à doença e à tristeza espiritual é a dúvida. Existem dúvidas que fazem parte da nossa vida e essas dúvidas nos levam muitas vezes a estudar, a pesquisar, a buscar o conhecimento, a procurar entender as coisas, mas existe a dúvida que ela é prejudicial. Essa dúvida é aquela que inibe a ação da fé, aquela que inibe o seu relacionamento com Deus. Esta dúvida é completamente destrutiva e essa dúvida está dentro da alma animal. A alma animal não quer se relacionar com Deus. Ela quer ficar presa a essa dimensão, enraizada aos prazeres momentâneos desse mundo. E então ela surge como alguém que se torna inimigo daquilo que é bom, que é justo e que é correto. Esta dúvida é aquela que a própria palavra de Deus a condena. A certeza que a Bíblia chama de fé, que é uma palavra hebraica que significa emuná, que significa confiança absoluta, ela é oposta. Essa dúvida é oposta a esta confiança, ela é oposta a esta questão de fé. Portanto, toda pessoa que quer realmente se libertar desta prisão que esta alma causa, ela precisa ter fé. Ela precisa, de fato, confiar em Deus. Ela precisa se libertar desta prisão que a alma dela mesmo causa sobre as suas ideias, os seus pensamentos, a sua reflexão, o seu modo de estudar, de ver a palavra de Deus, de compreender o mundo espiritual. Então, a alma animal, ela prende a pessoa na dúvida. Em nono lugar, o nono elemento da alma que conduz à divisão, à contenda, ao sofrimento e à doença e à tristeza é aquela crença obscura. É aquilo que a pessoa acredita e não tem fundamento. É aquilo que a pessoa coloca como regra para a sua vida, mas é onde Deus de fato não está. É onde Deus de fato não aprova. É onde não tem um respaldo, nem mesmo na natureza, nem na Bíblia, em lugar nenhum. Esse tipo de crença, ela é obscura, porque não tem uma fonte divina, não tem uma fonte eterna. E isso causa um grande problema para a vida da pessoa. Esse tipo de crença atrapalha a vida da pessoa em todas as áreas. Porque desencadeando um problema na vida espiritual, vai trazer problemas também nas áreas que a pessoa tem. Por exemplo, na parte financeira, na parte familiar, na parte de relacionamentos com pessoas, com seres humanos. Porque quando uma pessoa tem uma crença obscura, ela tenta passar esta crença para outras pessoas, acabando se prejudicando. Por isso que tudo que a Bíblia, ou que a própria natureza, ou o próprio Deus, ele não traz como luz, não traz como conhecimento, não traz como ensinamento, são crenças obscuras que devem ser abandonadas. Deus é luz e a Bíblia diz que todas as obras de Deus praticadas por aqueles que o servem são obras de luz, são obras que realmente estão embasadas dentro da palavra de Deus, do coração de Deus e dos preceitos de Jesus.
O 10º elemento da alma animal que conduz à divisão, à contenda, ao sofrimento, à doença e à tristeza mental, emocional e física é a ilusão. O que é ilusão? Ilusão é quando a pessoa ela se idealiza em algum ponto da sua vida, ou ela coloca uma confiança em algo ilusório, ela acredita em algo que não tem solidez, em algo que não é Deus, que não é firme, que não é sólido. E então, quando essa pessoa coloca esta confiança na ilusão, a sua vida vai ser uma vida de frustrações. As pessoas se frustram porque colocam a sua expectativa em ilusões. A Bíblia diz que Deus é a verdade, e a verdade de Deus permanece para sempre. As palavras de Jesus são a base, o alicerce para todos que querem ter uma vida espiritual sadia, não ao ponto de fazer com que a pessoa seja também arrogante, prepotente, ou uma pessoa religiosa ao ponto de querer excluir as demais. Não, ela não tem uma vida baseada na ilusão, ela tem uma vida baseada nos princípios de Jesus, do Evangelho e da Palavra de Deus. Então esses 10 elementos da alma animal são prejudiciais, prendem o ser humano, escravizam o ser humano. Muitas pessoas estão presas nesses elementos porque faz parte da natureza caída, faz parte da alma animal. E sem uma compreensão, sem um entendimento e um conhecimento profundo sobre isso, a pessoa fica completamente cega, dominada, escravizada por esses pensamentos, desejos e ilusões criados pela alma animal. Eu espero que você entenda esta mensagem reflexiva, essa mensagem de mostrar para você esses elementos que existem na nossa alma e que devem ser crucificados, desfeitos e anulados. E não adianta nós colocarmos essa responsabilidade para Deus fazer. A Bíblia diz que essa responsabilidade é explicitamente nossa. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Você deve ter essa responsabilidade. E quando nós assumimos a responsabilidade dos nossos atos e da nossa vida, Deus então derrama a sua graça e o seu poder para conseguir nos vencer a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vença esses 10 elementos da alma animal.